Jesus Cristo fundou a sua igreja sobre uma rocha sólida, quando na cruz do Calvário derramou o seu sangue a fim de justificar os pecadores que não tinham salvação nem esperança. Ele mesmo disse enquanto esteve na terra, sobre as palavras do apóstolo Pedro, afirmando que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. A profecia de que ele edificaria a sua igreja sobre esta afirmação e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Depois de fundada a igreja no Calvário, vimos a sua inauguração no dia de Pentecostes, conforme a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo desce em Pentecostes e corta a fita de inauguração da igreja, sempre baseada e edificada em Cristo, perseverando na doutrina dos apóstolos. Ao longo dos mais de 2000 anos de história da igreja e da descida do Espírito Santo em Pentecostes, a igreja passou por muitos vendavais. A começar pelas perseguições de Roma e depois os desvios doutrinários que aconteceram dentro da própria igreja, levando-a para densas nuvens de escuridão. Foi quando, em 1517, um padre agostiniano da Alemanha lê nas Sagradas Escrituras o versículo de Romanos 1:17, a afirmação que o justo viverá da fé. Martinho Lutero trouxe então a conhecida Reforma Protestante, forçosamente levando a Igreja do Senhor Jesus de volta à doutrina dos apóstolos e crendo na base, que é Cristo, Filho de Deus vivo, o qual domina e sustenta todas as coisas. Foi por meio dele que todas as coisas vieram à existência, e sem ele, nada do que vemos existiria. Em 1910, chega ao Brasil o fogo do Espírito Santo derramado em Pentecostes, começando pelo Belém do Pará, onde chegaram, vindos dos Estados Unidos da América, os missionários suecos Adolf Gunnar Wingren e Daniel Romberg, mais conhecidos como Gunnar Wingren e Daniel Berg, os quais deram início ao maior movimento pentecostal do mundo, as Assembleias de Deus no Brasil. Passaram por muitas dificuldades ao pregar que os dons de Deus, derramados em Pentecostes, ainda eram derramados da mesma maneira e intensidade em nossos dias. O fogo do Espírito logo dominou todo o Pará, começando com a evidência de irmão falando em línguas estranhas e a cura de uma irmã enferma, por nome Celina Albuquerque, primeira batizada com Espírito Santo no Brasil e também curada de uma grave enfermidade. Celina hospedou em sua casa a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Não demorou muito. Esta chama ardente chegou em Goiás. A época da construção de Goiânia, capital do estado, com o operário afro-brasileiro Antônio do Carmo Moreira, diácono da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Em 1936, ele viera para Goiânia trabalhar como mestre de obra na edificação do Palácio das Esmeraldas, futura sede do governo do estado. Aqui, humilde operário, discípulo do pioneiro pastor Paulo Leivas Macalão e ovelha de seu pastoreio no antigo Distrito Federal, pai de uma família numerosa, realidade que era comum na época.
que estava agora no coração do Brasil, construindo um edifício para abrigar o governo dos homens. Não imaginava, por certo, que, na verdade, havia sido enviado pela providência do Espírito Santo para trabalhar na edificação de uma casa espiritual, feita não com pedras, tijolos e argamassa, mas de pedras vivas, almas transformadas pela mensagem da cruz, um edifício para a morada de Deus no Espírito e sede do seu reino em terras goianas. Assim, em apenas 3 décadas, depois da chegada dos pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg a Belém do Pará, as chamas do avivamento pentecostal haviam chegado a Goiás, e a partir de Goiânia e Anápolis, logo se espalhou por todo o estado. O primeiro batismo ocorreu em Goiânia em 1937, onde se fizeram presentes umas 30 pessoas. De Goiânia, o trabalho se estendeu para Anápolis. Além do irmão Moreira, o nome que não pode ser esquecido é o da missionária Matilde Poulsen, que viajou uma boa parte do interior do estado, pregando o evangelho e ganhando almas para Cristo. Estes crentes eram diferentes dos crentes tradicionais das igrejas batista e presbiteriana, pois possuíam uma fé viva e vibrante, falavam em outras línguas, expulsavam os demônios e tinham a fama de orar muito e em alta voz, também de serem ouvidos por Deus, que no meio deles realizava milagres extraordinários. Todas essas histórias chegaram a uma fazenda no município de Aurilândia, antiga Santa Luzia, através de um homem apelidado de Chico Martins, que havia participado de alguns cultos em Anápolis e que fora a Aurilândia visitar alguns parentes. Os testemunhos narrados por Chico Martins logo despertaram alguns irmãos da Igreja Presbiteriana de Samambaia, que desejaram conhecer mais da nova doutrina. Diante desse acontecimento, o irmão Abraão Gonçalves de Melo decide ir a Anápolis e conhecer pessoalmente aquela igreja. Chegando ali, Abraão sentiu como se estivesse no céu e não na terra. Mais tarde, ele diria que aqueles dias foram os seus melhores momentos, pois Deus, a partir daquele momento, o tornaria o seu instrumento para salvar, curar e libertar as vidas na região oeste do estado de Goiás. Algum tempo depois, Abraão retorna a Samambaia, acompanhado do irmão Divino Gonçalves dos Santos, sendo que alguns dias antes da chegada dos dois a Samambaia, uma senhora de idade, serva de Deus, havia tido um sonho, onde uma revoada de pombos sobrevoava Samambaia, e em meio àqueles pombos estava o irmão Abraão. Algum tempo depois, todos saberiam que aquele sonho era uma revelação da parte de Deus e representava uma glória jamais sentida por aquele povo antes. Com a chegada do irmão divino, os cultos pentecostais iniciaram, dando assim o início ao maior avivamento do estado de Goiás. O fogo do Espírito Santo em Samambaia logo se afastou, chegando à fazenda Buriti e posteriormente em Iporá, no ano de 1943. Ali o trabalho prosperou de forma vertiginosa, transferindo posteriormente sua sede regional de Samambaia para Iporá em 1950, sendo o campo presidido pelo pastor Divino Gonçalves dos Santos, o qual em 1951 empossou como pastor dirigente do povoado de Boa Vista, que hoje é a nossa querida Ivolândia, o então farmacêutico formado evangelista Valdemar Nogueira Ramos.
O trabalho em Ivolândia começa a prosperar. E o fogo do Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes começa a arder em nossa cidade. Sendo o pastor Valdemar Nogueira Ramos um exímio evangelista, logo o trabalho estava de vento em polpa. À época, mudaram para Ivolândia cerca de 15 famílias, vindas da igreja de Samambaia, entre as quais estavam Antônio Gonçalves Pereira e esposa Cornélia Luísa de Jesus e seus filhos, Evandro Gonçalves de Melo e sua esposa Laurinda Maria de Melo, Adélia Gonçalves, Hélio de Oliveira, Edson Gonçalves de Melo, Eli Gonçalves, Oséias Gonçalves de Melo, Jairo Gonçalves de Melo, Zélia Gonçalves Diniz e esposo José Alves Diniz, Nicéia Gonçalves Diniz e esposo Francisco Alves Diniz, Agostinho Alves Diniz e esposa Maria Cecília de Jesus, Aníbal Alves Diniz e esposa Zenaide Gonçalves Diniz, Jonatas Gonçalves de Oliveira, pai do irmão Nilo, e sua esposa Anestar de Souza Gonçalves, irmã do pastor Jaime, Antônio da Silva Araújo, Totoco, e esposa Lloyd Alves de Araújo, Jabes Gonçalves de Melo e sua esposa Zilda Lourenço de Melo, Nilo Gonçalves de Oliveira e sua esposa Celuta Gonçalves de Araújo. Em seu livro intitulado Eu e Você, o pioneiro pastor Divino Gonçalves dos Santos narrou a seguinte história a respeito da compra do primeiro lote para a edificação da igreja em Ivolândia na década de 50. Em Boa Vista, hoje, Ivolândia, a perseguição foi também muito acirrada. Quando compramos um lote para construirmos uma igreja dentro da cidade, não pudemos, pois, segundo os padres, o loteamento que havia era em nome do santo protetor ou padroeiro da cidade. Então, tivemos que construir o nosso templo fora da cidade, num lugar cedido por um irmão que era fazendeiro ali por perto. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada com rancor contra a Igreja de Deus não prosperará. Foi isso que aconteceu com a igreja de Ivolândia. Nós não construímos a igreja dentro da cidade, mas a cidade cresceu para o lado da nossa igreja. Portanto, agora ela está dentro da cidade para a vergonha dos inimigos do Evangelho e honra e glória de Jesus. Destacamos alguns destes irmãos que atuaram e trabalharam na obra do Senhor ao longo dos anos. Entre eles, os irmãos Antônio Gonçalves Pereira, em saudosa memória, conhecido em Ivolândia como Tio Pereira, foi professor na vida secular e também na escola bíblica dominical. Obreiro dedicado, amigo de muitas pessoas da cidade. Após a sua morte, recebeu a honraria do município quando uma das ruas de Ivolândia foi batizada com o seu nome. Destacamos também o pastor Jabes Gonçalves de Melo, em saudosa memória, o qual sempre contribuiu com as construções e festividades da igreja, abençoando o trabalho do Senhor com uma vida digna e um coração enorme. Evandro Gonçalves de Melo foi oficial de justiça da então comarca de Ivolândia e tesoureiro da igreja por muitos anos. Nilo Gonçalves de Oliveira, em saudosa memória, e sua esposa Celuta Gonçalves de Araújo. Ele, diácono dedicado à obra do Senhor, e ela, diaconisa da igreja. Trabalhou por muitos anos na assistência social da igreja. E há mais de 40 anos é a líder incansável do Círculo de Oração, mulher honrada, crente e cheia do Espírito Santo. Este ano, o campo de Iporá, ao qual somos ligados desde 1951, comemora
80 anos, dos quais há 18 anos é presidido com maestria pelo pastor Ataú Alves Rosa e sua esposa, pastora Dagma Aparecida Alves. Homem e mulher de Deus, os quais pegaram a tocha acesa no Pentecostes, a qual veio passando pelas mãos de Lutero, Gunnar Wingren, Daniel Berg, Paulo Leivas Macalão, pastor Moreira, irmão Chico Martins, irmão Abraão, pastor Divino Gonçalves, Jaime Antônio de Souza, bispo Oídes José do Carmo e tantos outros que deram suas vidas para servir ao Evangelho de Jesus. A Igreja de Ivolândia traz a chama acesa que passou pelos mesmos, acima citados, e também através da vida dos 28 dirigentes que por aqui passaram, sendo que 4 deles voltaram a dirigir em períodos diferentes, na seguinte ordem: Evangelista Valdemar Nogueira Ramos, José Ferreira, Geraldo Gonçalves da Silva e Cardoso, Antônio Domingos Batista, Antônio Mateus, Domervil Fonseca Nogueira, Antônio Domingos Batista, Antônio Mateus, Jaime Antônio de Souza, Amador Carlos dos Santos, Domingos Silva, Bilô, Francisco Alves Diniz, Francisco Barbosa, Pedro Coelho da Cunha, Pedro Moreira, João Primo Marques, Marciano Gonçalves de Melo, Francisco Sales, Chiquinho, Dimas Rufino da Silva, Oswaldo Preto, Olímpio, Antônio Inácio de Freitas, Antônio Pimenta, Abílio, Emídio José Novato, Valdiron Alves Coelho, Valdeci Batista dos Santos, Sebastião Valdomiro Teixeira, Sebastião Neres, Dimas Rufino da Silva, Luismar Gomes Rossi, Antônio Silvânio de Souza, Joaquim Serafim de Oliveira, Vanderlan Alves Ferreira, Joaquim Serafim de Oliveira, Vanderlan Alves Ferreira. Destacamos ainda o apoio de obreiros valorosos na história mais recente da Igreja. O presbítero Manuel Rodrigues dos Santos, em saudosa memória, João Dutra de Souza, em saudosa memória, e tantos outros que contribuíram e ainda contribuem para o avanço da Igreja de Jesus. Atualmente, a igreja é pastoreada pelo pastor Vanderlan Alves Ferreira e sua esposa, diaconisa Vânia Célia. E o rebanho de Jesus em Ivolândia segue pregando que ele ainda batiza com o Espírito Santo, salva, cura, liberta, restaura e um dia voltará. Parabéns, Assembleia de Deus Ivolândia, pelos seus 72 anos.